achar, mas não me encontrei. Tentei viver e morri, tentei acertar, mas errei. Tentei sonhar, mas acordei. Foi quando eu entendi que sem você não dá para crescer, não dá para viver. Me dá teu colo, Pai, quero ouvir tua voz. Segura em minha mão, me ensina a caminhar. Me dá teu colo, Pai, não quero errar outra vez. Segura em minha mão, eu quero aprender. Graça e paz, amados. Esse é o nosso programa Expressando Sua Fé. Para quem não me conhece, meu nome é Mirtes Spenstra. Esse é um programa que nasceu no coração de Deus para nossa edificação. E hoje vamos receber uma convidada muito linda, muito querida. Eu costumo dizer que ela tem uma voz que cura, de tão meiga que é. Vamos receber a nossa convidada, pastora Ivone. Graça e paz, minha querida! Que prazer estar aqui com a senhora. Oh, meu Deus, que bênção! Que maravilha! Estou muito feliz. Muito obrigada por estar aqui. Então, eu gostaria muito de conhecer o seu testemunho, né? Sua experiência com Deus, sua experiência com vida no Espírito. E a gente vai levando depois dessa conversa aí. Vamos ver aonde o Espírito quer levar. Amém? Ok, pastor. Então, fique à vontade para se apresentar também. E eu amei seu visual. Amei seu visual. Oh, super jovem. Te deixou mais jovem ainda. Inovar, né? Nascer novo, né? E de fato, inovou mesmo. Graça e paz a todos que estão ouvindo a gente aqui, né? E, primeiramente, eu quero agradecer a senhora, pastora Mirtes, por esse convite. Porque há algum tempo, esse convite, aliás, esse testemunho, ele já vem queimando dentro de mim. E sempre que eu ia contar esse testemunho, o Espírito Santo falou, não é hora. Amém. Então, quando a pastora me convidou, só testificou no meu espírito. Então, era hora. E eu vou tentar resumir. Falar o menos possível, resumidos, tá? Porque é bem longo. Então, se eu for falar tudo, não vai ter como, tá bom? Então, pastora, a minha conversão, o meu encontro com Jesus foi, assim, uma coisa muito linda, sabe? É porque eu sempre ouvia falar que quem não ia pelo amor, ia pela dor. Não era isso? Né? Sim. E eu digo assim que eu fui pelo amor. Não foi assim pela dor. Houve muitas dores, houve muitas coisas, mas depois, no caminhar, sabe? E porque eu venho de uma família católica, né? E são católicos mesmo, aqueles católicos que faziam promessas, procissão, os filhos tinham que fazer primeira comunhão, era todo um processo ali do catolicismo, né? Então eu cresci assim, acompanhando ali o processo católico. Só que quando eu estava já com 14 anos ou 15 anos, mais ou menos, eu conheci uma igreja evangélica. Eu passando em frente a essa igreja, algo me chamava para dentro, né? E eu resisti, não fui.
Aí passou uns 2, 3 dias, mais ou menos, novamente, passando ali aquela vontade de entrar lá dentro daquela igreja. E ouvindo aqueles louvores, sabe? Aqueles hinos, era um hino, na minha época, um hino bonito, sabe? Entrei. Pastora, entrei naquela igreja, meu Deus. Falei, eu quero ficar aqui. Uau. Eu não vou mais para a igreja católica. Ei, pastora, a hora que eu cheguei na minha casa, que eu fui contar isso para os meus pais, eles não aceitavam, sabe? Ai, como? Como que você vai me mudar de religião? Os meus pais, os seus avós morreram católicos, então a gente tem que seguir e tal. Eu falei, pai, mas eu não me sinto feliz lá naquela igreja, na igreja católica. Eu estou me sentindo bem lá. E assim foi, pastora. Eu queria ir, eles não queriam me deixar, e foi um tempo assim. Até que um dia, houve um aniversário da igreja, se eu não me engano. Aí eu chamei minha mãe para ir junto comigo. Aí minha mãe relutou um pouco, mas ela foi, tá? Aí ela foi comigo, foi 1, 2, 3 vezes, aí ela também gostou. Ficou, tá? E a gente ficou naquela igreja, pastora, por um bom tempo. Mas aí a senhora vai vendo, vai olhando para o homem, na realidade, né? Sim. E não podia isso, não podia aquilo, porque era uma igreja da lei, né? Era uma denominação que tinha regras. Tradicional. Né? Isso, era uma igreja tradicional. Mas nem por isso não deixava de pregar a palavra, pregava a palavra, sim. Tá? Portanto, que se não pregasse a palavra, ela não teria entrado no meu coração, né? E tá. Só que passou um bom tempo, pastora. Aí eu já não me sentia mais bem com aquilo, por causa disso que eu tô falando, do não pode isso, não pode aquilo, sabe? Eu jovem, eu não conseguia acompanhar aquela doutrina, sabe? Saí da igreja, comecei a frequentar outras igrejas, mas evangélicas também, né? Só que, pastora, tudo era a mesma coisa, tudo tinha regras, tudo era lei, sabe? E eu falava, meu Deus, será que eu não vou me encaixar em lugar nenhum? Poxa, eu saí do catolicismo porque eu não me encaixava. Agora eu vou para uma igreja, para outra, também não estou me encaixando. Tem alguma coisa errada comigo? Aí eu comecei, sabe, me culpar com aquilo. Falei, meu Deus. Eu acho que é comigo mesmo. Parei de ir para a igreja, pastora. Aí eu já não ia mais para lugar nenhum. Falei assim, eu não vou não, porque não tá dando, não dá certo, não vou mais. Fiquei um bom tempo sem ir para a igreja. Só que aí que entra o forte, né? Aí eu comecei a ir para as baladas, os bailes que tinha naquela época, sabe? Saía com amigos. E nessas baladinhas sempre tinha uma bebida daqui, uma bebidinha dali. E eu entrei nessa, pastora. Eu confesso para a senhora, eu bebia, eu fumava. E por muito tempo foi assim, sabe? Até que um certo dia eu conheci o meu esposo, né? E meu esposo também já vinha de uma família católica também. A mesma forma da minha família. Eles eram bem radicais, sabe? Mas ele também não seguia, não. Só que ele não ia para uma igreja evangélica também, não. Ele parou mesmo, sabe?
2 vizinhos Sim. que eram evangélicos, eles eram da igreja presbiteriana. Eles começaram a me convidar para ir para a igreja. Aí eu comecei a ir com ele. Chamava o meu esposo foi, ele frequentou 1 ano a igreja junto comigo. E depois ele já olhou para os lados também. Porque na igreja as pessoas enxergam a gente, na rua passa em cima, não vê, não foi mais. E eu continuei indo, sabe? E a minha filha também foi crescendo, então eu fui envolvendo a minha filha na igreja. Ela fez parte de coreografia, fazia teatro, tudo que era dos jovens, desde criança ali até o jovem, ela participou. E eu junto ali, sabe? Sim. E foi. Só que, pastora, o meu esposo, ele, segundo a medicina, ele é alcoólatra, sabe? Sim. Mas eu creio que isso é para a medicina, para o homem, porque para Deus ele não é. Ele é liberto. Amém. Né? Glória a Deus. Aí, pastora, ele deu uma recaída, sabe? Ele começou a beber e foi assim um tempo bem pesado. Foi uma luta mesmo, sabe? Só que nessa igreja tinha um homem que fazia um trabalho com pessoas dependentes de químicos. Ele me ajudou muito, sabe? Só que ele não podia chegar perto de um copo que tivesse sujo de bebida, que ele voltava tudo novamente, né? Isso foi por muito tempo. E aí eu entrei naquela de faz campanha para a libertação dele. Tudo que me falava dentro da igreja que eu tinha que fazer, eu fazia. Mas a pastora nada mudava. Continuava tudo da mesma forma, né? Aí tá. Eu falei, Deus, o meu marido está em tuas mãos, Senhor. Porque eu não sei mais o que fazer. Tudo que eu já pude fazer, eu já fiz. Nesse tempo, nessa recaída dele, a gente perdeu muita coisa, sabe? Bens materiais, né? Só que Deus preservou a vida dele. E a minha também, né? Sim. Porque houve até uma vez, pastora, que ele bateu o carro, deu perda total mesmo, sabe? Ou seja, a senhora veio de família católica e aí depois uma experiência com Deus através de uma igreja evangélica, onde a irmã se sentiu bem, se sentiu, né? Mas, ao mesmo tempo, a doutrina começou a sufocar, né? Sim. A doutrina começou a sufocar daquela igreja, daquele lugar ali, e aí a irmã acabou saindo, fugindo, né? E aí o que levou a irmã à vida no Espírito depois disso? Eu sei que tem muitos detalhes aí que seria muito bom a gente falar, mas... e tem. Né? Mas tem o que muitos, levou, muitos. Como é que foi conhecer o Vida no Espírito? Vida no Espírito, pastora. Então, a pastora Marisa, a gente se conhece há muitos anos, né? Desde antes da conversão dela e antes da minha conversão, tá? E então, ela começou a ouvir no YouTube. Então, o que ela fez? Ela começou a me mandar vídeos, tá? Só que no começo, pastor, eu não ligava muito, não, sabe? Eu achava estranho, eu falava, eu não tô entendendo nada. Eu falava em língua, assim, só que no culto. E era assim, lá uma vez ou outra, né? Hora após hora. Isso ia mudar alguma coisa na minha vida? Eu falava, não. E a pastora Marisa, ouça o que o pastor fala. Ele é muito usado, ouça que você vai ver, o Espírito Santo vai falar com você. Aí eu comecei e falei, meu Deus, mas se isso realmente vai resolver a minha vida, vai libertar meu marido, vai mudar a minha vida, vai transformar, eu quero isso para mim, então. Né?
Aí, pastor, eu fui, sabe, devagarzinho, fui conversando, orando em línguas, aqui e ali. Aí entra. Deus coloca a pastora Marli na minha vida. Oh, bênção, meu Deus. A pastora Marli me adiciona e começamos, sabe, conversando e ela ministrando na minha vida. Uau. A pastora Marisa, um pouco, que ela também estava começando, né? Uhum. Também ministrava, sabe? Aí houve em 2019. Em 2019, não sei se a pastora lembra, teve um congresso lá em Goiânia, de vida no espírito. Aí, pastora, nossa, eu falei, eu quero ir, mas não tinha condições financeiras. Porque eu tava, como eu falei, a gente perdeu tudo. A Marisa falou para mim assim, você vai para esse congresso, sim. Eu falei, Marisa, eu não tenho condições. Ela falou, não, eu tenho cartão. Eu falei, você tem o cartão, mas eu não quero, eu não vou ser um peso para você. Não. O Espírito Santo me impulsionou, não é a te emprestar esse cartão ou te emprestar a passagem. Eu vou pagar a passagem para você. Glória a Deus, que bênção. Uau. Pastora, foi, sabe, eu chorei, sabe, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero na minha vida. É isso que ela falava, é isso que o Espírito Santo faz na vida da gente, né? Tá bom, fomos para esse congresso. Ah, pastora, foi um divisor de águas. Uau. No que eu entrei, eu não cheguei a entrar na igreja, eu cheguei a entrar na casa do pastor Hudson. Ai, pastora, você não sabe como eu fui ministrada naquela casa. Fomos para a igreja, para o congresso. Ele levou nós e a Beth junto. Ah, detalhe, eu estava com a coluna travada, pastora. Uau. Eu estava até com medo de viajar e travar. Não conseguia andar. Aí lá na igreja, pastora, a Beth pegou na minha mão, que estava todo mundo lá na frente, sabe? Aquele mover do Espírito Santo ali, sabe? E a Beth olhou para mim, eu tenho certeza, pastora, que ela viu algo, que ela só olhou para mim e sorriu. Ela pegou na minha mão e nós fomos para frente. Os 4 dias de congresso, eu não senti dor na coluna. Amém. Eu fui curada naquele congresso. Pastora, nunca mais eu tive dor nenhuma na coluna. Uau. Aí voltou completamente diferente. Completamente. Eu cheguei na minha casa, até meu marido, ele falou para mim assim, uau, o que aconteceu com você para lá? A minha filha, sabe? Nossa, mãe, mas a senhora tá tão diferente, o rosto da senhora tá mais, parece que a senhora tá mais feliz, o rosto iluminado. Eu falei, minha filha, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Aleluia. Agora eu posso falar para você, eu estou convertida. E a partir daí a irmã começou então a orar em línguas, pegar firme. Comecei a mergulhar, pastora, mergulhar em oração em línguas, orando. E até agora, às vezes eu me pego assim na rua, pastora. Eu falo que as pessoas que pensam que eu sou louca, viu? Sim. E aí aonde que começou o ministério da irmã? Foi a partir de Vida no Espírito, aí o Senhor começou a revelar sobre o propósito. Quando eu fui para Vida no Espírito, eu já tinha sido consagrada missionária numa igreja da lei, tá? Só que deixei tudo, não queria saber de mais nada, né? Pastora Ivone, eu quero até abrir um parênteses aqui só para falar algo, para que as pessoas entendam. Quando a irmã fala a igreja da lei, é por causa de uma certa mistura de no Antigo Testamento com o Novo Testamento, doutrinas que são julgos que colocam sobre as pessoas, não pode isso, não pode aquilo, então ela está falando sobre isso. A gente não está falando aqui sobre uma denominação, falando mal de uma denominação, nada disso. Não. Né? Apenas expondo a experiência dela a respeito, né, do que ela viveu, né? A experiência dela. Sim, pastor, é isso mesmo. Pode continuar.
a gente estava já fazendo reuniões, e quando foi um belo dia, o pastor Noril olhou para mim, ele falou para mim assim, você é uma pastora. Eu falei, eu, pastor? Você é? Eu falei, não, pastor, o senhor está enganado. Ele falou, mas nunca te falaram nada disso. Eu falei, sim, eu ouvi muitas vezes, e foi verdade. Muitas vezes nas igrejas, por onde eu passei, vinha profetas, vinha pessoas de fora, e me chamava, orava comigo e falava. A casa é uma casa de oração. Tá? Você vai ser uma missionária, você vai pregar a palavra, você vai levar a palavra para muitos que não conhecem Jesus, você vai levar Jesus, e assim, sabe? Só que, pastor, aquilo entrava no ouvido e saía no outro. Eu falava, não pode ser. Como? Se a minha vida foi toda atrapalhada lá atrás, se a minha vida era atrapalhada, como que Deus ia me usar, pastor? Sim. Era isso que eu pensava. Tá? Até quando chegou no pastor Noril, que ele foi falando, eu falei, pastor, pastor, ele falou sim. Ele falou, você não crê nisso? E tem mais uma. Eu posso derramar óleo na tua cabeça, mas isso não é necessário. Porque você já é ungida. Glória a Deus. E aí, como que aflorou isso? Quando que a irmã foi Então, pastor, aí a partir daí, eu comecei, sabe, aquilo começou assim, queimar dentro de mim, que eu tinha que passar para frente aquilo que eu estava aprendendo. Tá? Bom, eu já tinha, assim, um cuidado, assim, com pessoas, eu queria estar cuidando, sabe? Ajudando. E isso foi cada vez mais, sabe? Aí, quando foi um dia, eu estava deitada no meu sofá, eu ouvi a voz, eu ouvi uma voz assim, você tem que levar a minha palavra. Eu falei, ô Glória, então está testificando que realmente é o que o pastor Noril me disse. Então, aí eu liguei para o pastor Noril, contei para ele, sabe, que eu tinha ouvido nitidamente uma voz que tinha falado comigo, que eu tinha que levar a palavra e tal. Aí ele falou, à noite, nós vamos se reunir. Nossa, pastor, foi um mover muito grande, sabe? Foi muito lindo, 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 lindo. Ali, novamente, Deus usou a pastora Marli, usou a Dora, sabe? Falando que tinha chegado o tempo, que era um tempo novo na minha vida. Glória a Deus. Que tinha chegado o tempo, que não era para mim ter medo, sabe? Porque quem faz é o Espírito Santo, não era eu. Então eu não precisava de pensar em nada como eu pensava lá atrás, não. Uau. E daí pra cá, pastora, aí também houve uma época que mas era uma profeta de vida do Espírito, viu? Ela veio e profetizou na minha vida novamente e falou para mim assim, você é pastora, sim, você vai ter um ministério, você tem um ministério em tuas mãos, então tome uma posição, porque você não pode ficar assim, em cima do muro. Sim. Eu não estava em cima do muro, mas eu tinha lá minhas, né? Sim, as inseguranças. Sim, eu era insegura tudo isso, né? Para mim era tudo novo, pastora. Entendi. Principalmente, pastora Ivone, no caso, a senhora era sozinha, né? Estava ali conhecendo o seu chamado, né? Estava diante do seu chamado, mas o seu esposo ainda não, né? Não. Seu esposo ainda não. Então, isso talvez trazia um pouco de insegurança também, tipo assim, vou caminhar sozinha. Passava isso pela muitas vezes eu pensei isso, sabe, pastor? Eu pensava, mas como que eu posso exercer o ministério se eu não tenho o meu esposo do meu lado? Né? Porque é assim, nós somos uma só carne, mas ele é o sacerdote da casa. É o que eu pensava, sabe? Eu falava, não posso, como que eu vou exercer? E foi assim,
E foi nesse tempo aí que Deus foi me levantando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Aí eu recebi o convite para ministrar naquele grupo Vivendo no Espírito. Sim. Aí ali, pastor, aí meu ministério foi deslanchando mesmo. Sim. E o mais lindo, pastor Ivone, que o Espírito Santo começa a falar é que cada um tem um propósito. Ele tem um propósito na vida de cada um, tanto na nossa vida quanto do nosso esposo. Então, independente. Então, um não depende do outro. Porque às vezes tem pessoas que estão passando por isso e tá assim, dividido e pensando, e agora? Porque aconteceu comigo também, né? Meu esposo não é pastor. Então, assim, isso no início foi um pouco difícil, eu pensando, meu Deus, será que as pessoas vão olhar para mim e achar que meu marido quer submisso a mim? Ai, meu Deus. Então, isso me preocupava, isso me trazia um pouco de... Né? Eu acho que muitas mulheres passam por isso. Então, assim, por exemplo, eu tô pastoreando, mas o meu esposo, ele faz... Meu Deus, se não fosse ele, não estaria aqui. Então as pessoas não veem. As pessoas não veem, mas ele tá ali, ó, dando todo o suporte. Se não fosse ele, eu não estava aqui. E eu tenho certeza. Se não fosse ele, é igual aqui em casa também. Sim. Se não fosse meu esposo, pastora, porque às vezes eu recebo assim convite, eu vou ministrar em alguma igreja, sabe? Porque é a minha chance, né? A chance que Deus está me colocando para mim estar levando vida no Espírito para as pessoas, levando o Evangelho da graça, né? Aquilo que eu recebi, então eu estou levando. Uhum. Mas só que eu não dirijo, pastor, eu não tenho carteira, sabe? Uhum. Tenho carro, eu não tenho carteira. Por enquanto. Eu não tirei, não fiz a minha carteira. Então ele que é meu motorista. Olha, então ele me leva, sabe? Olha aí. E sempre em outras coisas também, tudo que eu preciso em relação ao ministério, sabe? Sim. E sempre foi assim, pô. Sim. Até teve vários pastores que falavam para mim assim, irmã, você tem uma grande bênção, você realmente, o seu esposo, ele não é pastor, ele não ministra, mas ele te dá todo o apoio. E é verdade, pastor. Ele sempre esteve ali, entende? Uau, que bênção. E foi assim, essa minha trajetória de vida no Espírito. Houve tantas curas, sabe? Inclusive da minha alma, porque eu tinha uma alma muito ferida lá no passado, mas aí é uma outra história, um outro dia eu ainda conto sobre isso. Vai voltar. Mas eu tinha uma alma muito ferida, né? Quando eu me afastei da igreja, na última vez, que foi 2 vezes que eu saí, né? Sim. Na segunda vez, eu falava assim, meu Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a fazer aquilo que eu fazia no começo. Uhum. Mas hoje eu vejo, pastora, que eu nunca saí do primeiro amor. A senhora sabe por quê, pastora, que eu falo isso? Porque quando o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele não nos abandona, ele sempre está ali. Uau, aleluia. Então não tem como você sair dele, porque ele não sai de você. Oh, glória. Aleluia. Então eu vejo assim, que nós não saímos do primeiro amor. Uhum. Nós continuamos. Sim. Entende? E a diferença... Então é isso, sabe, pastora? Sim. Eu sei que houve muitas coisas assim, que não foi fácil, não. A desconstrução doeu. Sim. Para poder chegar até onde eu estou hoje. Para poder estar hoje aqui falando com a senhora. Era uma das coisas que eu não falaria, que eu não fazia, pastor. Uhum. Eu era tímida. Eu tinha vergonha de me apresentar em algum lugar, falar com alguém. Eu falava, eu não. Uhum. Para dizer bem a verdade, acho que eu me menosprezava, sabe? Eu me sentia bem pequenininha. Mas hoje eu sei que o Espírito Santo que habita dentro de mim, uau, ele me faz grande. Conheça a identidade, né, amada? Uau, identidade do Pai. Hoje eu sei quem eu sou
em Deus, quem eu sou em Cristo. Aleluia, né? sou glória. Aleluia, que coisa linda. Então, E uma coisa bem importante, né? Bem interessante que quando a senhora está contando aí seu testemunho, suas experiências, é que quando a gente começa a entender vida no Espírito, a viver de fato, porque para quem está nos ouvindo, que não conhece, né, vida no Espírito, acha que é uma denominação, sim, mas não é. Vida no Espírito é nascer do Espírito. Não importa, sim. né, se a pessoa está lá no mundo, se está dentro da igreja. Você tem que nascer Não do importa Espírito, o que fez, eu faço. né? E aí nasce do Espírito e aí começa a ter sede, né, das práticas espirituais, da Sim, pastor. intimidade, do relacionamento com Deus. E aí é onde vem esses processos que a senhora passou, né, de desconstrução que a gente passa, de se desconstruindo, Sim. desconstruindo, para que depois começa a viver o propósito, é como se acordasse, né? Meu Deus, eu sou essa É isso pessoa, mesmo, pastor. né? Aquele sentimento, né, de inferioridade, como a senhora citou, já não existe mais, porque aí olha e fala, gente, o Não. Espírito Santo habita dentro de mim, ele me capacita, ele me ensina Sim. todas as coisas. Uau! Aí você começa a ver o quanto É ele que me guia, ele que me Meu Deus, orienta, importante. né? Sim. E é isso. Uau! É vida no Espírito. A pastora, é o que eu disse. Nossa, meu Deus. É o meu primeiro amor que sempre esteve aqui dentro de mim. Só que eu não sabia. Sim. Mas hoje, realmente, Uau! eu Nossa. não trocaria, eu não troco por nada, 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 sabe? Eu quero, a cada dia, pastora, estar mergulhando mais, sabe? Eu quero, cada dia mais, eu estar tendo, assim, uma comunhão profunda com meu Pai, profunda com o Espírito. Amém. Porque aí, pastor, a gente tá levando isso daí para as pessoas poderem estar entendendo, para elas poderem estar sentindo aquilo que a gente sente hoje. Eu quero, pastora, eu fico assim, eu queria que todas as pessoas, queria que todo mundo tivesse esse entendimento, sabe? Porque quem não tem essa sede de levar a palavra, de levar o ID, é porque ainda não nasceu do Espírito. Não nasceu Verdade. do Espírito. Né? Porque é natural essa sede, é natural esse desejo de trazer vidas. Porque a gente sabe onde a gente está, né? E onde a gente estava e onde a gente está hoje. Glória a Deus. Então, venha todos pra cá. Né? Às vezes eu falo assim, meu Deus, aonde eu estou hoje, mas eu nem penso aonde eu estive. Uhum. Aquilo lá não existe mais, aquilo passou tudo, sabe? Hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu sou uma nova mulher, hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu tenho uma identidade, sabe? A identidade de Cristo. Aleluia. Né? Uhum. Começa a inspirar outras mulheres também, né? A gente é inspiração, né? Inspirar as pessoas, as mulheres a viverem aquilo que a gente vive. Sim. Né? E olha a diferença. Mostrar a elas. Olha a diferença da mulher do mundo. A mulher do mundo, ela é invejosa. Né? A mulher do mundo que eu digo é aquela mulher que não conhece Jesus ainda, que ainda não conhece. Então, ela é invejosa, ela vê uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher... Então, ela sente inveja, ela arde inveja, né? Por aquilo. Mas a mulher de Deus, a mulher que teve um encontro com Jesus, ela sabe quem ela é, ela conhece a sua identidade. A mulher passa a ser alguém que vai inspirar outras mulheres que ela nem sabe. Ela nem sabe. Mas olha que coisa linda, né? Viver no Espírito é se descobrir. É se descobrir, é se conhecer. E é conhecer o próprio Deus, que é o nosso Criador, né? Ele que nos criou. Exatamente, pastor, a essência dele, né? A essência dele está em nós. E isso é como um perfume por onde a gente passa.
Isso não tem a ver com perfeição, né, pastor? Não, não, Não tem a ver com não, perfeição. Ninguém está falando que é perfeito, não, porque não somos não, mesmo, de forma alguma. de forma alguma. É tudo pelo Espírito, né? É tudo É pelo tudo pelo Espírito mesmo, Oh, pastor. glória. Não tem como não ser, né? Não tem como. Meu Deus. Não tem como. É dependência total, né? E é esse lugar que o Pai quer que a gente, né, esteja mergulhando cada dia mais, dependendo Amém. mesmo dele. E muitas vezes, né, no sistema religioso, acha que depender de Deus é não faz isso, não faz aquilo, uma lista de coisas que pode e que Sim, não pode. Não, isso não é depender de Deus, né? Isso é depender de um sistema é verdade. falido, um É isso. sistema falido. E é isso que a gente é ensinada lá atrás, né? Sim. Então, isso daí, quando eu vim para a vida no Espírito, eu pensava sobre isso, eu falava, poxa, meu Deus, mas quanta coisa errada que eu aprendi. Então, minha vida está toda errada. Porque como que eu consegui agora mudar tudo de uma hora para outra? Mas, pastora, não era comigo, não era eu que tinha que mudar. Era o Espírito Santo que agia, que estava agindo. Uau, Né? é verdade. A única coisa que ele esperava de mim era o quê? Era a minha atitude, né? Era a minha dependência dele, deixar de depender de homens e passar a depender somente dele. E foi assim que tudo se fez novo na minha vida. Oh, glória. Muitas coisas, sabe? Hoje eu vivo assim, pastora, as manifestações que o Pai, lá atrás o Pai já tinha me prometido. Hoje eu tenho, sabe? Tem dias assim que acontece coisa assim, eu paro e falo, nossa, mas lá atrás, lá em tal época, alguma coisa, alguém já me falou isso. Só que, pastora, eu tinha uma coisa comigo assim, eu tinha que ter a confirmação. Sim. Então, eu ficava correndo atrás das confirmações. Mas a confirmação estava onde? Mas eu não tinha o costume de ler Bíblia, não. Era só os domingos lá na igreja, ou quando ia fazer tinha algum evento, alguma coisa. Quer dizer, o pastor está pregando, o pastor está ministrando, ele está ensinando, então é isso que eu vou absorver. Vou lá receber minha bênção. Não era isso. Né? Vou lá receber minha bênção. Eu vou lá e a minha bênção está lá. Hoje eu pego, hoje eu vou receber. Não. E aí, quando acontece, volta frustrada, né? Triste e frustrada. Porque não resolveu as frustrações. Aquilo. Nossa, quantas decepções, viu? É verdade. Mas que coisa linda, né? Esse mover do Espírito, né? E quando... É muito lindo ver assim, a forma que o Espírito Santo trabalha unindo as pessoas, né? No mesmo propósito. Unindo. É um ajuntamento, né? É um ajuntamento, como se fosse um imã, né? De pessoas. Que coisa linda. Sim. Que coisa linda. E eu fico muito feliz de fazer parte desse ajuntamento aí de mulheres. Vamos falar mulheres, que a gente fica mais junto, né? Do que com os irmãos. A gente fica mais juntas. Então, assim, eu me sinto muito honrada, muito grata a Deus, né, por ter conhecido mulheres como a senhora, né, que eu sempre costumo falar que parece não, a voz já cura, né, já é um instrumento de Deus, essa meninice da voz, esse jeito, né, que transmite a unção de Deus, a verdade do Espírito, né. Então, eu tenho bebido disso na sua vida, né, de muitas outras irmãs, mas hoje eu quero falar especialmente para a senhora aí, aqui, né, e dizer que é uma honra muito grande, que eu aprendo muito, quero continuar aprendendo, bebendo aí dessas palavras ministradas,
né, dessa unção, dessa graça de Deus que vem através da tua vida. Aleluia. É bênção. Amém? Glórias a Deus, amém, aleluias. Mas, pastora, eu também, eu fico muito honrada de ter a senhora também na minha vida. Glória a Deus. Porque eu também bebo muito, muito de tudo que a senhora ministra, do que a senhora vem. A senhora tem ministrado na minha vida, coisa que a senhora nem imagina, só não sabe como, tá? E aquilo que a senhora falou é um ajuntamento, né? Porque nós estamos no mesmo propósito. Então, uma está bebendo da outra, assim como de outras mulheres também. Se a gente for falar o nome de cada uma, meu Deus, fica a tarde toda. Né? Verdade. Mas eu sou muito, pastora, eu fico muito feliz mesmo, sabe? De ter a senhora na minha vida. A senhora é minha inspiradora. Amém, glória a Deus. Amém, a senhora, né? As irmãs sempre me chamam de senhora, a senhora. Eu já até deixei, falei, então tá. A senhora. Então tá, quer me chamar de senhora? Mas é porque a senhora me chama de senhora. A Marli briga muito comigo com isso. Até que eu já estou deixando, sabe? Fala Marli, ela fala Ivone, e a gente vai indo, sabe? Sim. Mas foi meio complicado até chegar aí, viu? A gente acostuma, né? E aí a gente fica meio... Ai, mas é verdade. Glória a Deus, né? Por esse tempo e por tudo que amém. O Espírito Santo tem feito na tua vida. E amém. Que bênção, né? Fico muito feliz. E eu gostaria, né, que a irmã fizesse uma oração aí, final, ministrando a vida dessas pessoas que ainda não conhecem vida no Espírito, que ainda está um pouco confusa, né? Que está ainda à procura de algo, eu quero algo, eu tenho sede, eu tenho fome, mas eu não sei, eu vou na igreja, eu não recebo daquilo, né? Não consigo saciar essa sede. O que é isso? É falta de vida no Espírito. Então, ministra para as pessoas aí com a oração. Amém? Eu sempre digo isso, quando alguém fala para mim, mas eu vou na igreja, eu volto da mesma forma, nada acontece, assim como era comigo também, né? Eu falo, então, mas eu tenho a receita para você. Isso aí é vida no Espírito, minha querida. Do momento que você entrega, sabe? Que você mergulha nas práticas espirituais, aí entra, né? Aí vai ministrando, falando, sabe? É verdade. Por que é isso, pastora? Porque quando você começa a orar em línguas, a meditação da palavra, e você quer ver as coisas mudadas, você começa a declarar, vai declarando. Às vezes demora tempo. Na minha vida foi assim, muita coisa. Mas eu consegui, mas eu recebi. Eu não parei de declarar até, sabe? Até chegar. Então eu falo isso para as pessoas. E isso é vida no Espírito. Amém. Uau. Então faz uma oração aí por nós e por todos. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Glórias. Papai querido, eu só tenho a agradecer, Pai. Eu sou grata, Pai, por esse momento, por essa ministração que vem direto de Ti, Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, eu sei que o Senhor já foi de encontro com cada pessoa que está ouvindo ou ainda vai ouvir esta conversa. Vai ouvir tudo que nós falamos, tudo que o Espírito Santo veio ministrando nesta tarde. Oh, papai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque eu sei porque sei, que neste momento, vidas estão sendo alcançadas, vidas estão saindo da prisão, Pai.
da prisão da religiosidade, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, pelo feito que o Senhor tem, pelo feito na vida da pastora Mirtz, pelo feito na vida da família dela, da minha família, pelo feito de todos. Perfeito. Amém. Amém, Jesus. Amém. Oh, aleluia. Que bênção, que bênção. A gente sente tanta presença de Deus, né? É muito precioso. Aleluia. Muito precioso. Oh, minha querida. Amém. Beijo. Fica na paz. Muito obrigada. Até o próximo programa. Que eu tenho certeza que a senhora vai voltar para contar mais para nós. Beijo, te amo muito, pastora. Mais testemunhos. Beijos. Tentei ganhar e perdi, tentei correr, mas caí, tentei me achar, mas não me encontrei. Tentei viver e morri, tentei acertar, mas errei. Tentei sonhar, mas acordei.